6 anos, 6,5%. Não, 5 anos, 6,5%. 6 anos, 8%. 7 anos, 9,5%. 8 anos, 10,5%. 9 anos, 11,5%. 10 anos, 13%. 11 anos, 14%. 12 anos, 15%. 13 anos, 16,5%. 14 anos, 17,5%. 15 anos, 19%. 16, 20,5%. 17, 22%. 18, 23%. 19, 24%. 20, 25%. 21, 26,5%. 22, 28%. 23, 30%. 24, 31,5%. 25, 33%. 26 a 29, 35%. 30, 36%. 31, 37%. 32, 38%. 33, 39%. 34 anos, 40%. E 35 anos, 41%. Esse aí é o modelo da CAESP. Ok, gente? Então aí você ficou igual o da CAESP, não foi aprovado. Alguma dúvida? Então vamos lá, aqueles que concordam, por gentileza, ergue o braço. Adicionar o tempo de serviço. Ok, vamos lá, aprovado. Cláusula 9 da insalubridade. A TRH considerar todos os empregados que fizerem jus, conforme laudo pericial elaborado por perito credenciado, percentual correspondente à insalubridade apurada, retroagindo seus efeitos à data da constatação pelo respectivo laudo. Essa Okay. foi cláusula sem alteração. Essa foi mantida, vem sendo mantida nos acordos. Aqueles que concordam, por gentileza, ergue o braço. Aprovado. Vamos lá para a próxima. Cláusula 10ª da participação nos resultados. A TRH considerar aos seus empregados a participação nos resultados instituídas pela Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no seu artigo 7º, inciso 11º, regulamentada pela Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, por intermédio de programas de metas de resultados a serem aprovadas pela diretoria da empresa até 15 de janeiro de 2014. Para o período de 1 de 11 de 2013 a 31 de 10 de 2014, os valores a serem distribuídos por ocasião da apuração das metas serão iguais à média bruta das folhas de pagamento dos anos 2013, mais 25%, respectivamente, distribuídos de forma linear, acrescidos de 40% da remuneração de cada empregado, que serão pagos em 2 parcelas na forma estabelecida no Programa de Participação dos Resultados. Parágrafo 1º. Ficam expurgados... Folha de pagamento, né, de 2014. É só um ano? É só um ano. Mas vai olhar a folha desse ano, Tereza. Nas folhas brutas de pagamento dos anos, não é? A média das folhas, da folha, né? Da folha aí do ano, ali, ó, 2013. É porque eram 2 anos, era muito. Agora, se tiver os 2 anos, tem que... Só correndo ali, Simone. Da folha, né? Da folha, do pagamento do ano. Das folhas mesmo ali, não? Das folhas de pagamento do ano de 2013. Porque é mais uma folha, folha de 1 a 13, de 1 a 12. Mas é do ano só, ela estava questionando ele do ano. Porque ela tirou lá, é das folhas, do ano de 2013. Do ano. Da folha, isso. Média bruta da folha. Das folhas. De pagamento do ano. Das folhas, isso. Do ano, agora foi lá do ano de 2013. Era que eu estava dos anos. Vamos lá, senhor. Parágrafo 2º. Ficam expurgados do cálculo da média bruta das folhas de pagamento do ano de 2013 as seguintes verbas: participação nos resultados, licença administrativa remunerada convertida em pecúnia, 13º salário e adiantamento de devolução para rescisão de dias não trabalhados. Era adiantamento de férias, salário, maternidade. Porque aqui está escrito assim. Tá lá, porque nesse texto aqui ficou sem nada. Onde que é o parágrafo 2º? ficam expurgados do cálculo da média da bruta das folhas de pagamento do ano 2013
a seguinte verba: participação no resultado, licença administrativa remunerada, convertida em pecúnia, adiantamento de férias, salário maternidade, auxílio doença, acidente de trabalho, devolução de 13º, salário / adiantamento e devolução para rescisão de dias não trabalhados. Isso já está mantido em todos os acordos. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A primeira parcela será paga em março de cada ano, a título de antecipação, e a segunda parcela será paga até o dia 20 de outubro de cada ano, de acordo com o percentual alcançado no cumprimento das metas, conforme estabelecido no programa. Agora a gente tem que colocar ali, ó, será paga em março. Do ano, né? Em março do ano, porque não é de cada ano, porque era 2 anos. Esse vai ser para um ano só? Até esse 20 de outubro é A março? princípio, nós estamos deixando só por um ano. A primeira será paga em março do ano. Do ano de 2013, Isso, do ano de hein? 2013. 14. 2014. Então, no de outubro também lá tem que consertar. De outubro de 2013, isso. 2014. Antecipar? Parágrafo 4º. Farão jus ao recebimento do benefício somente os empregados da tabela de empregos permanentes TEP e tabela de empregos em comissão TEC da Terracap, desde que cumpram as metas estabelecidas no PPR. Parágrafo 5º. Os empregados cedidos ou requisitados que tiverem programa de participação nos resultados ou nos lucros no órgão de destino ou origem deverão optar, mediante requerimento, pelo recebimento em um único programa. Parágrafo 6º. A Terracap constituirá a comissão de empregados. Gente, deixa ela terminar de ler, mas... Deixa ela terminar de ler. Calma. Não, mas, A questão. não, mas ela, Deixa ela terminar. ela tem razão mesmo. Não, mas lê o parágrafo 7. Termina de ler lá que a gente vê. Eu vou ler a cláusula toda para depois a gente saber se não está contemplado mais na frente. Vamos lá. Os empregados cedidos / requisitados que tiverem programa de participação nos resultados ou no lucro do órgão de destino e origem deverão optar mediante requerimento pelo recebimento em um único programa. Parágrafo 6º. A Terracap constituirá a comissão de empregados para no prazo de até 15 dias, contados a partir da data do início da vigência deste acordo, sendo composta pelos gerentes de cada diretoria, por 2 empregados da presidência e Proju e por 2 empregados indicados pelo SIDICEI, para elaborar e acompanhar a execução do programa de participação durante a vigência. Parágrafo 7. Parágrafos, aqui está no 6, Isso. então eu tenho que ler lá. Não é. Parágrafo 7. Os empregados cedidos a outros órgãos receberão somente o percentual equivalente ao cumprimento da meta individual, à exceção dos cedidos a Funterra, Sinceia e Astem. Eu acho que aqui confundiu porque botou cedidos. Acho que esse parágrafo 5 seria para os requisitados. Se eles receberem no órgão deles lá, eles não podem receber aqui, eles vão ter que optar. E eu acho que... Não, os foram cedidos estão fora. É porque colocou cedidos ali também. Tem Aí que confundiu. ajustar. Tira só o cedido ali, Simone. Mas aí o cedido, se tiver um órgão dele que ele foi cedido, ele pode Não, os requisitados, os que a gente requisitar, vão ter que optar por lá ou por aqui. Os cedidos, que a gente está cedendo, não tem opção, só vão receber o equivalente à meta individual. Mas se tiver lá um órgão que ele tiver cedido. Mas aí a regra é de lá, Ana, a gente não pode botar regra para lá. Mas ele recebe os dois, né? Dos dois? Não, ele não recebe aqui, ó. Ele recebe aqui só a meta Não, individual. recebe alguma coisa, né? Mas é igual. É nossa regra, né? Ninguém sabe nem se lá tem participação dos resultados nenhum. Tem que garantir que ele... Ok, gente? Mais algum? Só o nome do Ju, né? É aqui, Ju. Aquiju, né? J-U-R. Então vamos lá. São empregados da TEC. Mas esses que vêm de fora, eles estão trabalhando aí. Ok, gente? Alguma dúvida com relação a essa cláusula? Vamos lá, aqui. Mas tem o negócio Mas de os S6 tem direito, para sempre depois tiver. Não precisa da cláusula. Mas, Mas também na esquerda estiver. Davi, essa questão dessa comissão tem que ter, que é a que tira as metas, coordena, essa aí não tem que ter. Essa tem que ter, já tá dizendo da onde que é.
dos gerentes, está tudo já especificado. Ok, gente? Vamos lá, aqueles que concordam com essa cláusula, gentileza, erga o braço. Pode baixar. Cláusula 11ª. Aprovado. Cláusula 11ª do Programa de Alimentação do Trabalhador. A Terracap fornecerá mensalmente, na vigência deste acordo, aos seus empregados 22 vales alimentação / refeição no valor unitário de R$ 55. Parágrafo 1º. Os empregados cedidos a outros órgãos da administração direta ou indireta do GTF, da União, dos Estados e municípios ou deles requisitados poderão optar, mediante requerimento, pelo recebimento único de vales alimentação / refeição da Terracap ou do órgão onde estiver prestando os seus serviços. Parágrafo 2º. A participação financeira dos empregados obedecerá ao disposto no artigo 2º do Decreto número 5, de 14 de janeiro de 91, que regulamenta a lei número 6.321/76, conforme tabela seguinte. De nível salarial de 1 a 30, isento. Do nível salarial de 31 a 50, 5%. Esse não tem valor não, porque esse valor vai ser de acordo com... Existe esses níveis? Não tem mais esse nível. Esse nível também não tem? É mesmo, gente. Ninguém vê essa tabela. Nós vamos ter que adequar a tabela atual aí. Né? Tira a participação. Quer ler do ano nascer, né? O que virou esse de 1 a 30 aí? Não, é porque isso aqui foi feito em 2011 e ninguém... A nova tabela pega lá, de 1 a 30. Lá tem valores, a gente teria que ver a equivalência. Poderia fazer a correlação. Correlação de valores. Olha, eu sugiro que a gente tira essa contrapartida nossa e nós vamos negociar com a empresa. Ok? Vamos sem contrapartida. Não, Jesus Maria, eu não concordo não. Eu acho que a gente tem que fazer equivalência, porque se a Assembleia aprovou isso aí, a gente faz equivalência em valores aí e diz de tanto a tanto isento, de valor X a... Mas então é não pagar, agora não levar nenhum percentual. É isso, é isenção da contrapartida. É só escolher. Se for isenção, é. Mas se for a contrapartida, a participação financeira, eu tenho que tirar o segundo parágrafo. Vamos lá, gente. Sem contrapartida do empregado. Tirar o parágrafo segundo, né? Vou colocar nele sem contrapartida do Isso. empregado. Parágrafo segundo a gente altera para sem contrapartida do... Aí eu concordo. Em lugar nenhum tem contrapartida de empregado. Sabe que nem Não, tem muitos lugares que tem. Tem não sei quantos por cento. Pode ser, gente. A gente pode encaminhar sem contrapartida. Simone escreve, não haverá contrapartida por parte Aqueles do que empregado. concordam para a gente incluir sem contrapartida, por gentileza, erga o braço. Ok? Então está aprovado sem contrapartida. Vamos lá, gente. Parágrafo 3º. A Terracap garantirá... Peraí, tem que tirar esse também. Tira a tabela e esse parágrafo terceiro também está prejudicado. Aí tira essa tabela. Vamos lá. Parágrafo 3º agora vai ser o 4º, né? Peraí, deixa ela retirar isso aí. Eu acho que nem deveria colocar não haverá contrapartida, deixar ele sem nada. Ué, Porque aí tem que dizer. Não, tem que mas deixar. tem que falar. Deixa assim. Senão você vai lembrar deles que já vai Não, Então tira. vamos lá, se a Assembleia quiser, a gente encaminha sem nada aí. Deixa eles querer passar. Então vamos lá, tira. Renumera o parágrafo terceiro, isso. Suprime esse parágrafo terceiro. Sai também. Suprime. Depois da Terracap, ele vai subir tudo. Eu acho um absurdo ele falar. Tira só depois da Terracap. É meu, né, Tereza? Já é. Vamos lá, deixa ela renumerar, vai lendo isso. Vai renumerar? Então, parágrafo 2º. A concessão de vales alimentação / refeição não tem natureza salarial e nem indenizatória e não se incorpora ao salário sobre hipótese nenhuma. Parágrafo 3º. As partes dão por cumprida a lei número 6.321 de 76, que substitui o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT.
Parágrafo 4º. A duplicidade de recebimento de vales alimentação para refeição, em desobediência ao descrito no parágrafo 1º, será considerada falta grave, incorrendo o empregado faltoso nas penalidades legais cabíveis. Parágrafo 5º. Os empregados requisitados de outros órgãos para exercerem o direito de opção previsto no parágrafo 1º desta cláusula deverão apresentar declaração de não recebimento do benefício no órgão de origem. A declaração falsa poderá acarretar a abertura de processo criminal por falsidade ideológica. Parágrafo 6º. A Serracap concederá nos meses de dezembro mais 22 vales alimentação-refeição no valor unitário de R$ 55,00 a títulos de bônus natalino, conforme a participação financeira prevista. Essa aqui aí tira esse último aqui. Natalino, ponto. Só até natalino, ponto. Do 7, vai tirar não? Você tem que tirar também. Tira depois Natalino. Não, espera aí, gente, um de cada vez. Aí depois bônus da... Não, esse é o 7. Esse é o 7. Mas o 7, os diretores... Simone, até natalina aí você põe ponto. E retira isso, apaga isso aí. Isso. O 7 está dizendo que os diretores e presidente da empresa... Vamos lá, ponta aí. Próximo, Sueli. Parágrafo 7º. Os diretores e o presidente da empresa farão jus ao recebimento do benefício desta cláusula mediante... Aí não tem mais pagamento, né? Aí. Mediante pagamento de salário. Tira, é por R$30. Não, é só... Cadê esse? Gente, Vamos lá, lê isso ali, por favor. Ó, gente, o parágrafo 7º agora. Os diretores e o presidente da empresa farão jus ao recebimento do benefício desta cláusula. Aí tinha, mediante o pagamento equivalente à última faixa de desconto, mas ele não tem mais faixa de desconto. Então tira tudo. Tira tudo. Vamos lá então, gente. Aqueles que concordam com a supressão desse parágrafo, gentileza, erga o braço. Pode baixar. Pela manutenção, erga o braço. Então, suprime. Então, agora o parágrafo 7, ó. O empregado que estiver em gozo de férias ou licença administrativa remunerada também fará jus ao recebimento do auxílio alimentação. Permanece. Ok, gente? Então, aqueles que concordam com a nova redação, gentileza, erga o braço. Está aprovada. Próximo. Cláusula 12ª do Programa de Educação para Empregados da TEP e TEC criados pela Lei 2.583 de 2000. Aqui não é para toda a TEC, é só para a TEC, só para os cargos da TEC, criados pela Lei 2.583 de 2000, que são aquelas pessoas que eram de um convênio com a Nova Cap e que fazem parte da tabela de emprego e comissão. Mas deixa eu falar, É porque repetiu TEC, mas aqui é só... O que a Assembleia aprovou é que os empregos da tabela de emprego e comissão não seriam contemplados com o programa de educação, porque eles vêm aqui, passam 2, 3, 4 anos e vão embora. Então as pessoas pediram para tirar. E aí na Assembleia alguém levantou a hipótese de excluir dessa não permissão as pessoas que vieram para cá por força daquela lei de criação de cargos, que era o pessoal que era da Nova Cap, que prestava serviço aqui há 20 anos. Aí a Assembleia deixou o seguinte, que da TEC, somente esses cargos podem participar do programa de educação. Mas ali tem uma TEC a mais. Ali é TEP, tira ali, Simone. Tira essa. E aí, acho que tinha que colocar assim, Simone, e empregos da TEC criados pela Lei Taraná. E empregos... Não, ela é porque é empregado. Empregos da TEC criados pela Lei Taraná. É isso. Samara, eu queria fazer uma alerta. Um colega comentou aqui em relação ao auxílio alimentação. Se a gente não deixar registrado no acordo que não haverá contrapartida, eles podem querer colocar a contrapartida depois, porque o acordo não está proibido. Isso. Mas é na mesma negociação, né? Lá... Pois é, mas se no acordo não tiver... Agora eu quero alertar a Assembleia que me parece, não sei, Ana, me ajuda a lembrar, me parece que a gente estendeu esse programa de educação porque o INSS tem uma norma lá, uma lei, uma resolução que diz o seguinte: se um benefício for para todos os empregados da empresa, não tem cobrança de imposto de renda sobre ele.
Se o benefício for só para parte dos empregados, ele é um benefício tributável. Me parece que é o caso do... Né, eu acho que, assim, por um tempo as pessoas pagaram imposto de renda sobre a bolsa e aí deixaram de pagar porque a gente estendeu para todos os empregados. Então, há esse regulamento do INSS, que é da super receita, que é INSS e imposto de renda juntos. O regulamento é o seguinte: se o benefício não for estendido a todos os empregados, ele tem tributo. Se ele for estendido a todos os empregados, ele não tem tributo. Por exemplo, quem recebe o benefício do seguro de vida paga imposto de renda sobre ele, porque ele não é extensivo a todos os empregados. Me parece que essa regra foi também para o programa de educação. Não sei se tem alguém do NUDEM aqui, que por um tempo as pessoas tiveram que recolher imposto sobre isso. Eu não sei se é o caso. Tem que saber disso. Mas, de qualquer maneira, a Assembleia decidiu dessa forma. Só esses empregos de comissão que vieram da nova CAPES. Vieram pela lei, não é isso? Exatamente. Então, agora eu vou ler. Agora que assentou o título, a TerraCap se compromete, por meio do programa de educação, a conceder incentivos aos empregados da tabela de emprego permanente e empregos em comissão criados pela Lei 2.583/2000, na forma estabelecida nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. Reembolso de 80% das despesas de matrículas e mensalidades no curso de formação no ensino superior, graduação ou licenciatura, ou bacharelado ou sequencial, mediante apresentação do comprovante de pagamento. Parágrafo 2º. Reembolso de 80% das despesas de matrículas e mensalidades para os cursos de pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, mediante apresentação de comprovante de pagamento. Parágrafo 3º. Os cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, deverão ser relacionados com as áreas de interesse da TerraCap. Parágrafo 4º. Os empregados beneficiados nos cursos de graduação ou pós-graduação terão o compromisso de não se desligarem da empresa a pedido após a conclusão dos cursos, por um período igual ao período de recebimento dos reembolsos feitos, sob pena de restituição dos valores recebidos devidamente corrigidos. E aí, então, os ECs que vêm para cá, estão fazendo esses cursos por conta da TerraCap, como é que eles vão... Eles não vão porque eles nunca pedem, eles são mandados embora. Aqui é só a pedido, é só quando o empregado pedir para ir embora. Ele fica proibido de pedir para ir embora, mas ele pode ser mandado embora. Foi esse povo que vem do GDF pagar. Como é que vai ser? Não vai receber. Não, eles não vão receber. Eles não vão receber, é só o pessoal que veio da nova CAP. É só Extensiva aqui no pessoal da nova CAP. Parágrafo 5º. A TerraCap. Temos uma questão aí. Se a empresa quiser dar... Tem uns espertos que estão pagando o curso à vista. Pelo período do recebimento dos reembolsos feitos, né? Não é pelo período do curso, né? Eu não sei como é que ficou a norma, mas aqui para um esperto dá um pulo, né? Só bem esperto aqui. Oi, gente, anunciar a presença do Gente, olha, o que a presidente. Juliana disse é o seguinte, que aqui o curso tem duração de 4 anos. Mas o empregado pode chegar lá e dizer assim, olha, eu vou pagar esse curso de 4 anos todo de uma vez, um mês, tá? Ele chega aqui, a TerraCap reembolsa os 4 anos e um mês. Ele pagou lá, a TerraCap reembolsa. E aqui, seguindo textualmente o acordo, ele só teria compromisso com a TerraCap durante um mês. A sugestão dela é que na duração do curso, né? A duração mínima do curso. A duração mínima do curso. Eu acho que não traz prejuízo, não. E é justo isso, né? É justo. É isso. A Juliana sugeriu que a gente colocasse aqui, não no período, igual o período de recebimento dos recursos, sim, igual o período, no período mínimo do curso. Então, por exemplo, o curso tem que ficar 3 anos, ele tem a obrigação de ficar 3 anos. Por quê? Porque tem caso de empregado que chega aqui e paga os 3 anos e um mês. Então, seguindo esse texto, ele só teria um mês de compromisso, porque é no mesmo período do período dos reembolsos. Então ele só foi reembolsado um mês, uma vez. Aí ele vem e paga o curso total, recebe 80%. Já houve um questionamento mesmo. O sujeito pagou um semestre de uma vez e disse, não, mas aí eu paguei tudo. Paguei após aí 1 ano e meio num semestre. Então eu só tenho que ficar um semestre.
Entendeu? Eu acho que... Baixa um pouquinho, Simone. É aqui, ó. Os empregados, né, terão o compromisso de não se desligar da empresa a pedido após a conclusão dos cursos por um período igual ao período mínimo de duração. O período mínimo de duração do curso. Mínimo. É porque tem gente que demora mais tempo para graduar por algum motivo, grade aberta. Melhor, Sueli, melhor. Porque senão o negócio vai ficar. Período de duração do curso. Ou pelo período do recebimento da bolsa, ou pelo Não. Aí não adianta. A primeira tá boa já. Acho que a sugestão primeira vai ser, porque se botar ou, o sujeito vai optar por que for melhor. Não, não mesmo. O que for maior. Coloca 5 anos. Não, mas aí é melhor a duração do curso. Se o cidadão passar 50 anos no curso. Duração mínima. Ele é quem sabe, ele passa 50 anos preso aqui, porque ele ia ficar 50 anos preso. Não, mas ele, enquanto ele não se for, se ele ficar 50 anos, vai ter alguma coisa ali que ele vai ter que repetir matérias. Ele não recebe por essas matérias. Nenhuma matéria que já foi paga é paga de novo. Está lá na norma do programa. Já fui jubilado há muito tempo. Vamos melhorar a colaboração do curso, depois a gente vê outras coisas. Eu quero entender o futuro desse curso. Não, o Gessomar está com dúvida, ele acha o seguinte, porque hoje, se o empregado quiser obter um desconto na faculdade, quiser pagar um ano em um mês, ele pode. Ele paga um ano, a TerraCap reembolsa. Isso é legal, Gessomar, e é legal para o empregado também, porque às vezes ele consegue um desconto legal para a TerraCap que paga menos. Isso que a Juliana falou não tem nada a ver com o reembolso. É só que ele tem um compromisso de ficar aqui, porque hoje é o seguinte, se ele pagar em um ano, ele só tem um ano de compromisso para ficar aqui. Só que o curso dura 4 anos, é isso que a Juliana disse. Então ela sugeriu, eu acho que é certo, que ele fique aqui durante 4 anos, que é o período de curso, é isso, é o período do curso. Agora, se ele fica mais um ano, Juliana, já está tão penalizado, ficou mais um ano, irmã. Ainda tem que ficar. É melhor. A duração do curso, acho que é justo. O curso é de 4, de 6, de 2. Não, tem plena acordo. É a duração do curso mesmo, porque a pessoa tem no mínimo que ficar isso aqui, né? A contrapartida tem que ser isso aí, para dar um retorno para a empresa. Ok, gente? Como é que vai ficar ali? Então, assim, é o período de duração. Aí vai tirar o mínimo, né, Ju? Período de duração do curso. Se é curso de 4, de 5 anos. O que ele demorou, é isso que você está querendo? Não. No período do curso, no período regulamentar do curso. É essa palavra, é duração mínima regulamentar. Mínima não, regulamentar. Porque o curso é fixado, ele é de 4 anos, ou de 5, ou de 1 ano e meio. Esse é o período mínimo, 4 anos. O mínimo regulamentar. Mínimo não, porque mínimo ele pode demorar mais. É só o período regulamentar que eu acho que é bom. Período igual à duração. Eu acho que é mais fácil. É muito preciosismo. No período do curso, o sujeito já passa mais 2 anos lá em pendurado nesse curso, ainda vai. A duração do curso, acho que está boa. Tem alguns cursos que você consegue adiantar a matéria. Mas você consegue a duração. A duração mínima, tem curso que é grade aberta e você consegue adiantar. O período que ele Por cursou. isso que fala o período mínimo. Porque se ele cursou, Agora, o período de 4, ele cursou 3 anos e meio, o período mínimo é 3 e meio, que ele cursou. Aí é o justo, depois já. É o período que cursou. Duração mínima. Aí ele tem que provar que no caso dele foi menor a duração. Por isso que Se por acaso cobrarem dele, ele vai ler a burreta. O curso dele durou só 6 meses. Ele vai ter o certificado em 6 meses, em 1 ano, em 8 meses. É a duração do curso. Exatamente. É a duração do curso dele. É a duração do curso. Ele fez o curso em 3 Ele fez o curso em 3 anos, é a duração do curso. Ele fez o curso em 3 anos, durou 3 anos. Se ele fizer em 10, aí ele vai ficar. Se ele fizer em 10, ele está lascado. Não pode passar nem de concurso melhor que Tem que ser isso. duração do curso. Duração do curso. Duração do curso. Aí continua sob pena.
Apaga até feito. Fala, Simone. É no parágrafo 4. Duração do curso. Aí, Duração do curso, Apaga até feito. por um período igual ao período de duração do curso, tá certo? isso, sob pena Sob de pena, restituição. aí permanece, Simone. Ok, desse jeito aí. Vamos lá, Parágrafo parágrafo 5º. A Terracap ficará totalmente isenta do reembolso de quaisquer matérias ou disciplinas em que o empregado tenha sido reprovado. Parágrafo 6º. O reembolso previsto nos parágrafos 2º e 3º ocorrerá no dia do pagamento dos empregados, desde que apresente os comprovantes de pagamento até o dia 10. Caso contrário, o reembolso se dará no pagamento do mês subsequente. Eu li, mas não tem, né? Não tem mesmo. Eu li, mas não tem. Parágrafo 7º. Os empregos em comissão criados pela Lei 2.583/2000 estão isentos da restituição dos valores recebidos a título de reembolso em face da decisão desfavorável no processo judicial número... É porque eles têm um processo judicial questionando a permanência dessas pessoas nesses cargos. Eles foram criados especificamente para as pessoas, eles foram criados direcionados com o nome das pessoas. E o Ministério Público questionou isso, questionou essa criação desses cargos, então veio um processo judicial. Aí a Assembleia decidiu o seguinte: se eles forem demitidos em função disso, se eles tiverem que sair em função disso, eles não têm que devolver nada. Ok, gente? Final desfavorável. Para que é isso, Júlio? Decisão desfavorável no processo judicial número tal. Tem várias decisões que podem ser desfavoráveis. Não, é Mas é porque, só no caso da demissão aqui, ó. é porque esse processo já está, é um ADIM que já está na fase final, é a fase final desse processo. Esse RO aí é a fase final. Ok, gente? Mas acho que não tem, acho que eles não ficam vulneráveis não, Juliana, porque aqui só o empregado só devolve se ele for demitido. E aqui está ressalvando que se eles forem demitidos em função do processo. Ok, gente? Vamos lá, aqueles que concordam com a redação dessa cláusula no meio do braço, por gentileza. Aprovado. Vamos para a próxima. A gente fala, só que ninguém escuta, ninguém presta atenção. É só levantar e pegar o microfone. Em relação ao item anterior do vale alimentação, não vamos brincar de ser besta. Eu acho que não tem nenhuma criança aqui. A gente tirou lá o item que dizia não haverá contrapartida do empregado, mas também deixou livre para a empresa cobrar o que quiser. Né? Não, livre na negociação. É livre. Não está escrito lá. Mas não vai dar Mas essa é a nossa proposta. Olha, minha opinião, eu mesmo aqui insisti de pôr uma tabela, mas depois eu desisti porque isso não tem a menor importância. Na hora de negociar, eles vão colocar lá quais são os limites deles e os nossos. Aqui a gente não pôs contrapartida, não existe contrapartida. Eles vão nos conceder um benefício e acabou, é isso. Agora se eles disserem, olha, eu não concedo sem contrapartida, aí a gente vai ter que fazer para negociação. Uma assembleia. Mas nesse item não, vocês já votaram. O acordo não foi encaminhado ainda. Mas se a gente percebe que existe possibilidade de falha, acho que convém a esse colegiado aqui sugerir que se tenha a segurança. Bota aí, sem qualquer ônibus para empregado. Pronto, é isso que a gente quer. Não colocou. Simplesmente retirou a cobrança, mas não disse que não será Mas é cobrado. sugestão da própria Assembleia, porque eu mesmo sugeri sem contrapartida. Imagine que daqui a 6 meses aí. Vou ficar toda aqui sem mudar de ideia. Olha só, gente. Gente, é o seguinte, imagine que dá. Só um minutinho, Fábio. Olha só, gente, a gente tem que ter cuidado com essas questões, porque a gente discute. Nós já discutimos exaustivamente várias vezes. Eu acho que o processo natural é esse mesmo. A gente acabou de discutir a questão do vale alimentação. Nós abrimos as falações. Obviamente que... Não, abriu. Você disse aí, isso a gente tem... Não, mas não tem problema nenhum, não. É só você erguer o bracinho, se inscrever, vir aqui e fala sem problema algum. Sem problema algum.
Eu acho que a Assembleia, a qualquer momento, ela pode rever qualquer coisa do acordo coletivo. Esse é o fórum para isso. Eu só acho que a gente tem que ter, assim, mais firmeza naquilo que a gente decide. Porque senão a gente vai e volta, nós vamos sempre estar voltando no mesmo assunto. Essa questão é importante, nós temos que decidir, vai incluir sem contrapartida ou não. Vamos lá. A lei permite, se não tiver um acordo, eles vão aplicar a lei que permite contrapartida. Então, eles escreveram sem contrapartida. É isso aí que a gente quer. Mas olha só, gente, Eu bem sugeri, né? Se vocês quiserem contrapartida. Evandro, fala. Posso falar? Vamos lá, gente, Evandro. Gente, ô Tereza, deixa o Evandro terminar, por favor. Senão Se a gente não está sugerindo, Tereza, pode ser que 6 meses depois do acordo, a presidência pode fazer uma norma para cobrar. Porque a gente quer que inclua no acordo coletivo que vai estar assinado por ambas as partes, que não haverá contrapartida. Beleza. É isso que a gente quer. Vamos lá, Simone, vamos lá. É isso que a Assembleia decide. Quando eu disser para vocês para um negócio, vocês não pegam comigo, porque depois vocês ficam pensando lá na frente, que a terra é assim. Eu falei, coloca lá, sem contrapartida. Não precisa abrir um Coloca parágrafo. isso lá. Não precisa abrir parágrafo. Não, minha filha. Isso. Tá bom? Sem contrapartida. Do empregado. Isso, pronto. Vamos lá. Ok, gente? Então vamos lá para a próxima. Agora me lembra onde eu estava, porque aí... Gente, eu quero anunciar a presença do presidente do sindicato, que é o André. Eu esqueci que já tem uns 20 minutos que ele está aqui. Daqui a pouco ele vai fazer uso da palavra. Vamos lá, senhor. Cláusula 13ª do Plano de Saúde. Eu vou ler, Erasmo, como a Assembleia decidiu, tá? Depois a gente fala. A Terracap garantirá aos seus empregados independentes. Ó, gente, presta atenção, esse texto aqui é importante, que os empregados já sofreram um revés nessa cláusula, hein? Vamos lá. A Terracap garantirá aos seus empregados independentes legais o plano de saúde atual até a sua vigência, se comprometendo a realizar nova licitação para a contratação de um novo plano. Parágrafo 1º. Os empregados aposentados e respectivos dependentes, cônjuges, companheiros, poderão optar pela permanência no plano de saúde mediante pagamento integral per capita, desde que seja cumprido o disposto do contrato com a prestadora de serviço e conforme resolução número 21, Consul/MS, de 23 de março de 99 e a lei 9.656/98. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso aqui não é uma opção da empresa, não. Garantir aos empregados aposentados que permaneçam no plano é lei. A lei diz o seguinte, quando você se desligar, você permanece no plano pelo mesmo período que você esteve na ativa. Isso se você tiver menos de 10 anos. Se você tiver mais de 10 anos nesse plano de grupo, você passa o resto da vida preso a esse plano de grupo. É lei, isso aqui não é BNDES, não. A Terracap não tem a prerrogativa de tirar esse benefício, não. Ela não tem essa prerrogativa, é lei. Nem que corrigiu o cônjuge dele. É lei. Todos os dependentes que faziam parte do plano de saúde daquele empregado têm o direito de permanecer nele pelo mesmo período. Ali o novo plano, que eu tenho que saber, cada vez o plano está... Aí eu vou ler, Tereza, para depois a gente considerar que eu já vi também, porque novo plano pode ser qualquer plano. Já vi também. Já vi. Então eu vou ler a cláusula para depois as pessoas... Então, eu já li esse. O parágrafo 2º. Os diretores e o presidente da empresa farão jus ao recebimento do benefício desta cláusula mediante o pagamento equivalente à última faixa de desconto, ou seja... Ó, aqui já não tem faixa de desconto mais, porque já não tem mais essas faixas aqui. Vai ser o mesmo caso da alimentação. Eu queria fazer uma observação ali no caput aí. Eu acho que a gente deveria... É porque nós vamos ler aqui para depois as pessoas fazerem, porque o Erasmo tem, a Tereza também. Anota a sua aí, tá, Marli? Então, o parágrafo 2º, ele, com relação às faixas, ele já não pode ser assim, vai ter que ser modificado. E também é como a alimentação, por faixa de uma tabela que em 2014 já não vai mais ser usada. Parágrafo 3º. Os benefícios do plano de saúde concedidos pela empresa aos seus empregados serão estendidos aos filhos maiores de 21 anos.
Estes valores serão custeados integralmente pelos empregados titulares. Parágrafo 4º. O benefício previsto no caput desta cláusula será extensivo aos filhos universitários dos empregados até 24 anos. Eu acho que aqui... depois eu vou colocar aqui também. Deixa eu botar aqui. Parágrafo 5º. A Terracap concederá aos dependentes legais do empregado que vier a falecer, já inserido no plano de saúde, a garantia de permanência de cobertura no plano de saúde sem ônus por 12 meses a contar da data do óbito. Parágrafo 6º. A Terracap garantirá plano de saúde com a participação dos seus empregados na forma da tabela a seguir. Tem que ser revista. Parágrafo 7º. A Terracap, quando da licitação para a contratação do novo plano de saúde, fará a contratação de forma per capita, viu, Tereza? E não por faixa etária. Aqui, ó. A Terracap, quando da licitação para a contratação de novo plano de saúde, fará a contratação de forma per capita e não por faixa etária. Era como antes. Ela diz lá quantos empregados, quantos dependentes, e diz qual o valor per capita, sem ser por faixa etária. Mais velho paga mais novo paga menos. E hoje está assim. Hoje está assim. Outra coisa, eu acho que essa Ó, tem Tereza Marli e Erasmo inscrito. Vai, Tereza. esse novo plano tem que amarrar alguma coisa para a gente participar. A minha sugestão é que no novo plano, a Bíblia fala novo plano, que eles podem colocar um plano pior do que o que tem hoje. Como o que aconteceu? Nós pagamos R$300, R$400 no per capita, passado para 800, aí, o maior nível. Está muito pior o plano. A Mil criou um plano só para a Terracap que ninguém atende. Os médicos estão ligando para a gente, o médico já não diz, olha, se você quiser alguma coisa, esse mês, que outro mês não vai nesse plano de vocês. Eu acho que a gente tem que amarrar alguma coisa com a participação desse novo edital, que seja feito com a participação do sindicato, da representação nossa, junto com a empresa. Porque aí a gente vai amarrar aquilo tudo que a gente possa considerar o melhor plano possível. Esse daí foi manipulado demais. Olha, eu vou esclarecer com relação à contratação do plano. É assim, você não pode fazer a licitação, você não pode elaborar um projeto básico indicando assim, eu quero o credenciamento da instituição fulano, porque você fere a lei. Então a gente tem dificuldade de fazer isso. Aí, quais são os mecanismos? A gente diz assim, só hospitais com certificação, porque a gente sabe que é só o Santa Lúcia, vai assim, só a clínica que faz mamografia digital, porque a gente sabe que a Vilas Boas é a única que faz. Então assim, a gente vai colocando condicionantes, é difícil. Mas eu acho que o que a gente pode fazer, eu acho que tem que perguntar lá na CPL se pode, é colocar que a gente quer o plano top de qualquer operadora. Por quê? Porque o plano top da Mil é o Blue 800. Ele cobre tudo, é igual o Bradesco, ele cobre tudo. Só que ela chega aqui, ela atende todo o nosso edital e ela põe o plano Blue 600 e põe assim, para a Terracap vai atender Vilas Boas, para a Terracap vai atender Só que depois, como o Blue dela é 600, ela paga aquele valor para o médico, aquele valor pequenininho. E os médicos vão embora do plano. Porque o Blue da Terracap cobre mais do que o que eles oferecem para os credenciados como pagamento. Então, assim, tem que ter um jeito, e o pessoal da CPL tem que dizer para a gente se pode, se a gente colocar no nosso projeto básico o seguinte, os planos top de todas as operadoras. Então, ela só tem que oferecer o que for top para a cobertura daquilo ali. Assim, não sei se é possível, mas eu vejo que é a única maneira. Porque você não tem como indicar. Eu quero o plano executivo, que só tem esse nome na Unimed. Eu quero o Blue 800, só tem na Mil. Você não pode indicar o plano. Então, assim, a dificuldade é essa. Porque a Terracap tem, aí eu discordo da Tereza. Assim, tem coisa que eu concordo, mas não. A Terracap tem a maior cobertura que eu já vi de plano de saúde. Ó. Não tem nenhuma limitação. Cobre todos os planos, não tem limitação, cobre todo tipo de cirurgia, não tem limite para internação. Então, assim, a cobertura é ampla. O problema é que quando a gente contrata essa cobertura, a operadora encaixa ela num plano daquele que nunca é o plano top da operadora. É sempre lá embaixo com alguns adendos, entendeu? E a gente fica, como a Tereza disse, nem é de um plano, nem é de outro. E os médicos e os credenciados caindo fora. Então a gente tinha que achar um meio de fazer
fazer a empresa fazer isso, contratar o top da operadora, porque ela até paga pelo top, mas não tem. Ela paga pelo top, tem cobertura de top e tá no mínimo. Você queria falar, Renan? Sueli, você está falando, eu estava lembrando, essa mesma discussão nós tivemos antes dessa contratação. Tudo isso que a Sueli falou aqui, nós tivemos essa mesma discussão. Nós temos um dos melhores termos de referência da questão médica. A nossa é ampla, como ela mesmo disse, cobre tudo. Aí você falando, põe, ó, nós queremos um plano top. Não, eles atendem todas aquelas questões do edital, tudo aquilo que nós pedimos, aí eles constroem um plano onde atende tudo aquilo. E com o passar do tempo eles vão deixando de atender. Então tem que ser aplicado sim pela empresa as penalidades previstas no contrato. E nós temos por obrigação de reclamar por escrito todas as vezes que a gente não foi atendido, que um médico saiu, porque eles têm a obrigação de apresentar uma rede credenciada. Nós já estamos calejados com isso. A gente sabe que isso é uma máfia. A gente sabe. No plano passado, nós tivemos, como eu disse, o melhor termo de referência, mas só apareceu uma empresa. É incrível isso, não tem como. Parece que eles falam assim, da Terra Cap vai ser só a 1000, lá na outra vai ser só a outra operadora. Eles não aparecem, é incrível isso. O negócio a gente tem que... A Marli está inscrita. Vai ali. Ali pega o microfone. Precisa, a gente não escuta aqui, ó. Então o pessoal lá quer Boa tarde, pessoal. Pelo menos uma das coisas que o Gestomar falou, a empresa tem que fazer cumprir. A gente já participou de todos esses projetos aí de referência de plano de saúde, fica tudo bonitinho, na hora que vem concorrer apresenta toda a rede credenciada e passa a não cumprir e fica por isso mesmo. Outra coisa é o seguinte, a gente tem que amarrar, e aí eu acho que poderia ser um acordo, a preferência de inclusão na norma do plano de saúde, que a empresa deixou de cumprir, ela vai reembolsar as consultas que nós fizemos. Porque aquele credenciado que já estava atendendo, e depois ele passa a atender porque o plano de saúde não está cumprindo e a gente que está sendo penalizado, nós temos que ter direito a reembolso. Porque o que ficou acordado é que, gente, se estava em tratamento, continuaria, você receberia um reembolso para aquele tratamento. E já tem alguns casos que não está reembolsando mais. Então a gente tem que fazer cumprir isso. Tudo bem, eles falam que não pode garantir que obrigar que o credenciado permaneça com ele. Não pode, mas nós podemos obrigar que nós fizemos um contrato, um termo de referência, que se ela não cumprir aquele contrato, ela vai reembolsar as consultas que nós fizemos. Porque atendimento hospitalar a gente tem, mas o maior problema nosso é de ambulatório. Então, naqueles lugares que a gente não tiver atendimento mais, ela vai ter que reembolsar. E a gente vai ter que amarrar tanto no acordo coletivo, porque a empresa vai se sentir obrigada também a ir atrás da contratada, porque quando não está indo, ou finge que vai e depois não cumpre, porque eu já passei por isso quantas vezes, com o mesmo amigo, a gente não consegue fazer amigo cumprir nada, né? Então, acho que a gente tem que amarrar essa questão do reembolso. É colocar na norma, é colocar no termo de referência, e se saiu, vai ter que reembolsar. Se ela não conseguir manter um credenciado, porque ela tem como fazer. Se ela não conseguir, ela reembolsa. Eu acho que tem que ser por aí. E o plano top? Ali, eu acho assim, que o reembolso quando é uma consulta, um exame, tudo bem, gente. Mas uma cirurgia de grande porte, muitas vezes o sujeito não tem como pagar para receber. Mas assim, eu acho que aí não resolve, porque quando for um custo muito alto, pode ser que a pessoa não tenha o dinheiro para pagar para receber reembolso depois. Eu acho assim, o que resolveria mesmo era a gente contratar um plano daqueles que a operadora tem. Porque quando ela cria um plano para a Terra Cap, ela faz um híbrido que não serve para nada, porque lá no mercado ninguém reconhece isso. Um plano Plus 600 que cobre sem limites, que atende hospital de alto custo, clínica de alto custo, não existe. O Plus 600 não cobre nada de alto custo. O que cobre alto custo é o Plus 800. Só que o edital da Terra Cap cobre alto custo, tem cobertura de alto custo. Aí ela enfia a gente ali e faz uma ressalva ali no alto custo e contrata o Santa Helena ao invés do Santa Lúcia, entendeu? Se a gente fosse o Plus 800, a gente ia atendido no Santa Lúcia. Aí ela pega o Santa Helena e coloca no lugar do Santa Lúcia, para atender o tal do alto custo. Então ela faz por quê? Porque a gente não comprou um plano daqueles desenhados dentro da operadora. A gente comprou um plano
acho assim, o pessoal da CPL tinha que estar aqui para nos dizer se a gente pode colocar isso no projeto básico da TRK. Não, qualquer plano top de qualquer operadora está aberto para toda operadora. Todo mundo tem seu plano top, a Bradesco tem um, todo mundo tem plano de básico ou plano. Esse termo aí é muito vulnerável. Plano top de qualquer operadora. Você pega aquele plano do Santa Luzia, que é só dela, o top dela é o mínimo da 1000 e a gente vai ficar com um plano top desse. Bem, filha, aí é concorrência, Marina, a gente nunca vai poder impedir. Mas o plano mínimo dela cobre nosso. O plano mínimo dela cobre nosso edital? Não. É isso que eu tenho que saber. Eu não sei. Eu não sei. O plano mínimo dela cobre o nosso edital? O plano mínimo de nenhuma operadora cobre o nosso edital, gente. O problema não é esse. O problema é que a gente tem referência de empresa que não tem. O problema é que quando chega... Então fala qual é a sugestão que você tem pra gente conseguir contornar isso? É o reembolso. É o reembolso, porque aí ela vai ser obrigada a manter a rede credenciada que ela apresentou aqui na licitação, que já viu já várias vezes, ela vem, apresenta a rede credenciada, quando chega aqui na hora de fechar o contrato, ela apresenta esses planos sem vergonha, tá? Dizendo que vai cumprir, que nem o sem vergonha ela cumpre. Eu pergunto para a Eliane, os meninos da CPS, pode chamar qualquer um que eu já participei, eles não cumprem e ficam por isso mesmo. Então tem que fazer cumprir, botar reembolso. Se for de cirurgia, vai ser de cirurgia. Porque eles estão apresentando, na hora de concorrer, fala que vai apresentar. Traz toda a rede, traz pilhas de papel para a gente rede credenciada. Quando ele assina o contratinho, você começa a ligar, não atende, não atende, não atende. Eu cansei de ligar para 200 clínicas depois disso, a gente fez nota, fez carta, fez não sei o quê, e não cobrou cumprimento. Então tem que amarrar, é no contrato, é no acordo para te pedir reembolso. Que seja de cirurgia, porque às vezes eles não vão cumprir a rede credenciada. Aí eles vão cumprir a rede credenciada. Porque não tem outra forma. Aí eu não sei responder. Não tem outra forma. E outra coisa, o reembolso não tem que ser esse, que você paga R$200 numa consulta e ele reembolsa 40, não. Não, hoje quando é autorizado o reembolso é o mesmo valor que você pagou. Está no nosso contrato. É o mesmo valor? Hoje quando eu autorizo o reembolso é no mesmo valor. E outra coisa, é cheio. Hoje o contrato da TRK é o seguinte, se lá na sua localidade, por exemplo, se é lá em Águas Claras, se em Águas Claras não tiver um credenciado em cardiologia, você não é obrigado a vir no plano piloto se consultar. Você pode consultar lá, pelo menos é o que está no nosso contrato. Você pode se consultar lá com um médico de lá e pedir reembolso, porque lá na sua localidade não tem. O contrato já prevê isso. Se você tem um tratamento continuado com o médico e ele é descredenciado, o contrato também já garante que você pode permanecer com esse médico e a ABIL vai reembolsar toda a despesa que você tiver com esse profissional. Porque é de tratamento, isso já... Mas não está acontecendo isso não. Porque eu fui na ginecologia, já fui perguntar, não tem reembolso para ginecologia. Quem é que fica tratando ginecologista todo dia? Bem, mas aí a gente pode questionar a ABIL porque está no nosso contrato, você sabe disso. Gente, vamos lá, senão fica... Agora sim, é isso que eu não sei se resolve, porque se a gente coloca lá o reembolso, a obrigação, cai nisso que a Marlita está falando agora. Está obrigatório, mas você tem que ficar questionando, recorrendo, indo para a justiça e a pessoa pendente daquilo porque não tem autorização. Aí eu não sei se a solução que a Marlita deu é a ideal. Porque a gente tem uma colega aqui que ela precisou de um exame, e a gente recorreu, juntou contrato, disse que a ABIL tinha que pagar e ela não conseguiu. Ela pagou sozinha e foi para a justiça e ela teve que pagar, e pagar os danos e pagar tudo, mas ela teve que recorrer à justiça. Então, assim, pode ser que aconteça isso e às vezes a gente coloca o empregado numa situação dessa que ele não pode esperar tanto tempo, não pode, sei lá. A gente sempre vai poder colocar a ABIL na justiça, mas aí é na justiça, é um negócio mais demorado. Se a gente tivesse uma forma já de garantir um plano que atendesse as pessoas, era melhor. Mas eu também não sei, eu tô igual a Maria, eu não sei. Olha só. Eu botaria um Olha só, gente. que garanto que tiver uma... Olha só, eu acho que, para mim, é muito clara essa questão do plano de saúde. É só a empresa que tem um contrato com a prestadora de serviço, cumprir o que está estabelecido, que é aplicar multa, e depois não dar o certificado para ela concorrer em outra licitação. A gente talvez consiga alguma coisa dentro do acordo que a TerraCap aplique isso, que não fique passando a mão na cabeça, porque nosso termo de referência é um dos melhores que tem. Se a gente conseguir aplicar o que está lá,
é uma maravilha. Agora, falta instrumento, quer dizer, o instrumento tem, que é o contrato que a TerraCap firma com essa prestadora. E lá tem previsto multa pelo descumprimento, pela falta na rede credenciada, por uma série de coisas. Talvez a gente possa, dentro do acordo, amarrar alguma coisa, não sei, que faça com que algum mecanismo que a TerraCap aplica multa, que não dê certificado para elas participarem em outras licitações. A gente vê sempre aí a Mil vindo aqui na TerraCap, pegar uma carta dizendo que está cumprindo tudo para ela participar de uma licitação em outro órgão. Eu acho que é por aí, porque nosso termo de referência é uma coisa boa, que a gente já discutiu isso várias vezes. Tudo que a gente necessita, o nosso termo de referência é bom. E a Mil ou qualquer outra que vem, quando vem, como a Marli diz, apresenta toda a documentação, é analisado, é feita, ela está apta para aquilo ali. Então falta mecanismo para a gente poder fazer com que cumpra isso. Gerson, mas a realidade é essa. Eu venho com esse planeta, a TerraCap fez subir um absurdo, então uma merda, está pior que o outro. Está pior que o outro. E se a gente colocar aqui a contratação de novo plano com a participação dos empregados? Né? Porque aí na hora... Não é gestão, né? O problema da execução do contrato é gestão, né? O problema é esse. Então, é gestão, exatamente. A TerraCap se compromete a executar os termos do contrato de forma... Caso descumprido. De forma a ser obrigado a se descumprir e ser regularizada. Essa é boa, Juliana. Se ela tiver que tirar do bolso, né? De repente ela faz... Alguma coisa a gente tem que incluir aí. Pode ser. Não, ou então se o sindicato já excluiu um advogado lá exclusivamente só para entrar na justiça com o plano de saúde para poder negociar, exclusivamente. Porque se meter ação direta em cima, aí talvez não retrô. Vai ficar na porta aqui da TerraCap. É porque, Pitanga, o contrato é entre a TerraCap e a prestadora de serviço. A gente pode amarrar alguma coisa no acordo para a gente poder cobrar. Como o Marmete sugeriu, a Juliana sugeriu, alguma coisa aí. O Júlio tem escrito isso ali. Ô Júlio, desculpa aí que eu esqueci. Erasmo também, que você também é no rápido, né? Erasmo também. O Erasmo também. Erasmo está primeiro que você, Júlio César. Também Erasmo. Erasmo está sempre na vez. Vamos chegar lá no... Boa tarde. Eu ia falar basicamente o que a Samara falou. O problema aqui não é contrato nem termo de referência, é execução de contrato. Então, acho que a ideia da Juliana ali é muito boa de ter responsabilidade solidária. Agora, a gente tem um problema muito sério aqui na TerraCap em execução de contrato. Eu sou executor de contrato, várias pessoas aqui são, é que quem é executor de contrato não consegue montar a empresa. Porque a diretoria não deixa. Não deixa. Toda vez que a gente recomenda uma notificação, uma advertência, uma multa, eles não, vai quebrar a empresa, não pode, não vai desregular o mercado, não dá. Né? Então, eu acho que... mas aí quem aqui na TerraCap tem uma propriedade administrativa? Alguém tem que propor, alguém tem que falar, alguém tem que brigar por isso. E aí eu queria propor aqui o seguinte, a gente está discutindo aqui um acordo futuro. Mas a gente precisa de médico agora. Eu estou com meu filho para fazer uma cirurgia, e aí outro dia eu tive que levar ele no médico particular para fazer uma cirurgia particular, porque a Mil não fornece um otorrino que faz cirurgia em criança. Não fornece. Não fornece. Problema de cobertura. Por quê? Quando a empresa assina o contrato aqui, ela tem uma rede credenciada enorme. Só que ela não mantém aquela rede credenciada ao longo da vigência do contrato. Então, o que tem que constar no próximo contrato? Acho que a ideia da Juliana é muito boa, responsabilidade solidária, se a empresa não reembolsar, a TerraCap reembolsa. Outra coisa, tem que ter algum mecanismo no contrato que obrigue a empresa a manter aquela rede credenciada da data da assinatura do contrato até o término da vigência dele. Entendeu? Mas então, aí é mais um problema de execução. Aí, então eu vou sugerir aqui que o sindicato encaminhe um ofício à TerraCap, questionando a TerraCap o porquê do não cumprimento do contrato com o plano de saúde atual. E que pergunte à empresa quais são as providências que ela já adotou e que ela vai adotar. E que a gente entre na justiça se for o caso.
Porque eu estou cansado de tirar dinheiro do bolso para pagar exame, que é coberto, exame, um monte de coisa. Minha mulher, eu tenho 2 filhos. Meu primeiro filho, quando nasceu, eu tive que pagar o parto. Porque a minha mulher estava de emergência no hospital, o menino tinha que nascer, e a Mil não vou autorizar. Não vai autorizar o menino nascer hoje, não, vai autorizar nascer quando? Né? Então, tudo bem que na época o plano era outro, era Unimed. Mas é um absurdo desse tipo. Né? Então, tá a mesma coisa, não muda nada. O nosso plano de saúde está uma porcaria, em termos de cobertura, está muito ruim. Então, eu queria que o sindicato encaminhasse uma correspondência à Terracab, queria colocar isso como proposição aqui de imediato, porque não é coisa do acordo, mas uma coisa atual, e que no próximo acordo a gente já coloque aí a ideia da Juliana, já que consta essa questão aí do contrato da manutenção da rede, que haja responsabilidade solidária por parte da Terracab. Isso. Ok, gente? Acho que tá. Essa questão aí, Júlio, que você falou, eu só gostaria que as pessoas que têm essas reclamações, que essas coisas aí que não foram atendidas, ou reclamaram com a própria empresa e ela não tomou nenhuma providência, que passasse esse documento do sindicato para ele encaminhar e cobrar isso aí. Não precisa nem de reclamar da própria empresa. O próprio fato da rede credenciada atual não ser igual à rede credenciada do começo do contrato, já é motivo mais que suficiente. Alguma coisa para a gente poder embasar bem essas questões. Então, o sindicato não tem problema nenhum em encaminhar isso, eu acho que até é justo. E pedir que se aplique as penalidades cabíveis. Então, ok. Então, está combinado. Agora, eu acho que a observação da Tereza, com relação a a contratação de novo plano, parou no lugar errado. De um novo plano, tem que definir melhor esse novo plano, porque aí pode encurtar esse plano que está hoje, entendeu? Acho que isso não ficou bom, não. Contratação de um novo plano. Onde que está lá? Ali, ó. Benefício do novo plano de saúde. Novo plano que garanta todos os... Qualidade AA, não sei como é que vocês chamam isso. Eu acho que tem que ser após o término desse aí, né? Porque tem um contrato. Não, tá assim, ó, contratação de um novo plano, eu acho que assim, com a mesma cobertura, se a gente entende que a cobertura não tem problema, com a mesma cobertura e ainda acrescentar mais alguma coisa. Com a mesma cobertura e a manutenção da rede credenciada. Ou a que foi, ou no mesmo nível. É porque, Tereza, aí é que tá. O negócio do direito é todo, né? Porque assim, tá lá dizendo assim, se você tem termo isso no contrato. Se você descredenciar uma clínica ou um profissional, você tem que colocar um similar, um igual, no mesmo nível, no mesmo reconhecimento que o outro, tá lá dizendo. Aí o que a Mil fez? A Mil descredenciou a clínica Vilas Boas, que é uma clínica que tem equipamento de ponta, de última geração, que faz todo tipo de exame, então faz todos os exames de imagem digital, não tem ninguém que faça os exames que a Vilas Boas faz. Eles credenciaram o laboratório exame, que tem uma certa reputação, mas, por exemplo, não faz mamografia digital. Ninguém em Brasília faz mamografia digital, a não ser a clínica Vilas Boas. Então, quando ela substituiu o exame pela Vilas Boas, ela trouxe não sei quantas notas técnicas de que o exame está no mesmo nível do Vilas Boas, mas eu posso atestar o contrário. Porque eu quero fazer uma mamografia digital e não posso fazer o exame, para mim ele não tem o mesmo nível. Você entendeu? Então, assim, se você for discutir com o mercado se é o mesmo nível, ela tem um monte de notas técnicas que diz que é, mas ele não é, gente. Não é, e ela substituiu isso. Então, acho assim, é nesse ponto... Não tem hoje ninguém credenciado com mamografia digital, no acordo lá. Aí vai fazer tudo por reembolso. Toda mamografia digital vai ser feita por reembolso. Você entendeu? Então, a pessoa vai ter que pagar para depois receber com 30 dias, que é o prazo de reembolso. Então, vai ser assim. É melhor não, mas isso também já é cláusula do contrato. Se ele não tiver credenciado para fazer a cobertura, que é exigida no contrato, ele tem que fazer reembolso. Também já está previsto, você entende? Está tudo previsto no contrato. Até cumprir, então. É isso. Até que reembolso, eu não sei, a Marli disse que não tem recebido, até que reembolso eles cumprem, né? Passam uns 30 dias, mas cumprem. Mas é uma questão sofrida. Já pensou que daqui a pouco eles resolvem botar a maioria dos exames e dos atendimentos em reembolso? É isso que eu acho, que a questão do reembolso é frágil.
Entendeu? Eles não fazem isso porque pelo reembolso eles pagam mais, né? Eles pagam mais. Mas muitas questões estão assim. Fazendo pelo reembolso. Eu realmente não sei, gente, qual a solução. Acho que o da Juliana de propor que a TRH faça pagamento solidário e das coisas, talvez seja. Inclusive serve. Inclusive serve. Né, Tereza? Assim, inclusive serve até para esse contrato que está vigente aí. A partir da vigência do acordo, é a responsabilidade solidária. A gente pode acrescentar aí. Então, a partir da vigência desse acordo, mesmo nesse contrato que esteja vigente, se ocorrer o fato, a TerraCap se responsabiliza pelo reembolso. Então, acho que a gente teria que colocar ali um novo plano, com a cobertura que tem hoje e garantindo o cumprimento dessa cobertura sob pena de ter que fazer o pagamento solidário contra lá no capto logo, colocar logo. Nova licitação. Vamos lá. Ju, faz essa redação aí, Juliana. Depois do novo plano. Eu vou pensar aqui. Tá, e a gente vai discutir das outras, né? Então o Erasmo está inscrito aqui. E o Pitanga também. Pessoal, eu acho que, pelo menos a maioria que lembra, do problema que deu essa causa do plano de saúde no ano passado, referente aos pais e mães que estavam como dependentes, né? E, pelo que eu observei, eu não estava na Assembleia que foi sugerida a permanência da pauta do jeito que ela estava, né? Na primeira Assembleia pela manhã. E só agora, olhando, eu me atentei que ela continua do mesmo jeito que está, ela continua frágil. Porque hoje, o que dá garantia para que o pai e mãe permaneçam no plano de saúde como dependente? Apenas a norma. E essa norma, se entrar um liso da vida novamente na TerraCap amanhã, legalista, entre aspas, e querer mudar essa norma, ele pode fazer, e o acordo coletivo não dá nenhuma garantia para que o pai e a mãe permaneçam como dependente. Então, qual é a minha sugestão? Que nós passamos a alencar quem são os dependentes legais para efeito do plano de saúde, de acordo com cada norma, porque ele traz as observações. É o filho, é o cônjuge, ele traz aqui a questão do pai e mãe, que é dependente econômico, que esteja expressamente cadastrado no imposto de renda, com a apresentação da declaração de imposto de renda para efeito de comprovação. Então, eu acho que a gente deveria amarrar essa questão para a gente não ter o mesmo problema. Porque, principalmente, aquelas pessoas que têm pai e mãe, lembra do tamanho da dor de cabeça que foi. Teve pessoas que teve que tirar o pai, ficou, como o meu caso. Minha mãe ficou fora do plano de saúde, no período de 7 meses, depois eu coloquei ela no imposto de renda, aí sim, voltou, teve uma carência, então ela ficou cerca de 10 meses sem cobertura, porque ela não estava no meu imposto de renda. É uma questão de comodismo. Mas a empresa decidiu mudar de uma hora para outra, então teve prejuízo sim. Algumas pessoas falam, não, mas eu teve prejuízo. A empresa manteve a norma, ela manteve da maneira que ela achou que era melhor. Então hoje eu acho que é bom a gente ficar bem atento para essas redações, para que a gente não tenha mais prejuízo. Então a minha proposta é que a gente alenque, para que fique bem claro quem são os dependentes, igual a norma. A gente faz uma... Exatamente. A gente... quem é dependente legal, exatamente. A gente faz uma descrição, alenca quem são os dependentes legais para efeito do plano de saúde. Dependente só. Deixa só dependente. Esse acordo tem que regulamentar tudo legal, né? É legal. Eu acho que fica uma brecha. Se deixar só dependente, pode ser que a... Pai, mãe, filhos, exatamente, alencando, ok. Dependentes, a gente vai alencar quem são os dependentes. Ele não dizia assim, você está colocando esse, mas ele não é legal, né? Só por essa alegação. Ok, então a gente alenca de acordo com a norma, porque não tem mudança para a empresa e não tem mudança também para os empregados. Então vamos lembrar de todos, né? Porque você já sabe, se deixar um de fora. É mãe, pai, cônjuge, companheiro, filho, enteado, guarda judicial, sogra. Sogra você tem que botar em votação, meu irmão. Quero ver tu ganhar essa. Vai pôr em votação? Não, agora sem brincadeira, vamos lembrar. Todo mundo lembrar. Mãe, pai. Mãe, pai, cônjuge, todos que já estão na mão. Coloca aqui. Já, né? Já deu na mão.
Sou. Está escrevendo aí só para orientar o negócio. Vamos lá, Pitanguinha. Sobre esse laboratório que falou que quer que atentado o Santa Marta, ainda bem que eu fiz uma cirurgia lá, mas deu tudo certo. Você é sortudo, hein? Mas isso, parece que ele está aqui. Mas o laboratório lá é tão sem vergonha, me informar que ele não sai de lá, porque é do dono do hospital. Ah, é? Porque não está da vida? Não. Isso que é do dono do hospital. E o dia que eu fui tirar o sangue, antes de fazer cirurgia, você tem que tirar um sangue lá, que é feito prova, não sei o que lá, né? Cheguei lá, nem aquele coisa que você bota o braço em cima assim para tirar, tinha lá no laboratório. Eu tive que botar o braço em cima do braço da cadeira. Né? Então por aí você já começa. Outra coisa que está uma série egoísta esse plano, tá vindo? Quando liga para lá, não, às vezes até que tem uns que viu que diz, não, eu atendo. Quando é que é a consulta? Daqui a 2 meses. Aí quando você diz, quanto é a consulta? É 200 conto, eu pago. Não, tem vaga para amanhã. Não, você não exemplo que tem lá em casa. Não exemplo que tem lá em casa. Outra coisa, eles iam com as clínicas aí para tirar ecografia do não sei o quê, que tem um negócio do tamanho dessa mesa aí da pessoa, né? Aí vai lá tirar a ecografia, quando chega no médico lá, aí o médico olha assim e diz, não, pelo amor de Deus, é que isso aqui, vai tirar lá no lugar fulano e tal que eu quero que tire. Aí quando chega lá, a pessoa tira e quando volta diz, pois é, você não tinha nada. Ou então que o negócio desse tamanho ali. Não volta mais desse um não, ou então que o negócio desse tamanho ali e não apareceu não. Até quando chega na outra lá, aí aparece lá, tudo bonitinho. Lá em Taguatinga tem uma lá, Conceição não falou não, lá de direita que eu esqueci agora. Uma que tira ecografia lá no final da fila comercial. Uma que tira ecografia lá. Quem for lá para aquilo lá tirar ecografia tá doido. Isso aí com o resultado de lá, tá doido. Viu? Então é assim. Amigo, é desse jeito. Acho que devia naquele contrato da Anchieta. A Anchieta agora não atende quase nada. Não chega lá nada. O que acha que aquele lugar é assim, que parece que você ainda tem assim, então depois é o Santa Marta. Aí, porque o é. E parece um hospital público. Vamos lá, gente. Valderi, mas você pode reclamar porque o contrato da Terra Cap Família diz que ela, o máximo que ela pode demorar para marcar um exame ou uma consulta são 15 dias. Tá no contrato. Aí se vocês levarem a reclamar, porque assim, o Gessomar falou uma coisa que também é a parte da gente, que a gente também tem que fazer a parte da gente, que é fazer a reclamação por escrito, para dar à Terra Cap e o executor do contrato subsídio para reclamar. E a gente reclama para o colega, reclama para o outro, mas a gente não faz por escrito. Se não faz, fica sem elemento para reclamar. Então, assim, as pessoas precisam reclamar, precisam conhecer quais são os direitos que tem no contrato e reclamar. Por exemplo, se vocês não conseguirem marcar o exame ou uma consulta em até 15 dias, vocês devem reclamar, sim, para que o núcleo lá tome providência. Porque o contrato diz que a MIL só pode demorar 15 dias para te marcar uma consulta, no máximo, em 15 dias. Mais de 15 dias ela não pode demorar. Tem um formulário no Nubank que você pode preencher e relatar o que te ocorreu. E aí os formulários vão formando o descumprimento do contrato. Porque à medida que você diz que aquela cláusula do contrato não foi atendida e comprova, a gente vai juntando elementos. O problema é que as pessoas, a maioria não escrevem, não vão lá preencher esse formulário. Não precisa nem preencher, as meninas lá no Nubank preenchem para vocês. Chega lá e relata o caso, porque vocês precisam assinar esse documento. Erasmo,
Vê ali se já está, se tem que incluir mais alguma coisa, como é que está ali. Meu grande amigo, beleza, mano? Deixa eu te falar, tem muita coisa assim, para que aumentar a situação, para tirar os agora obrigamos perante essa Juliana vai ler aí nosso termo de garantia. Olha, essa aqui é a mudança da cláusula do plano de saúde, que é a cláusula 13ª. Presta atenção, gente. Caput. A Terracap garantirá aos seus empregados e dependentes legais o plano de saúde atual até a sua vigência, se comprometendo a realizar nova licitação para a contratação de um novo plano. Aí aqui a gente insere a seguinte frase: de categoria igual ou superior. Então, e aí inserimos nesse mesmo artigo, nessa mesma cláusula, um parágrafo 8º, que seria o último parágrafo dessa cláusula, escrevendo o seguinte: a Terracap garantirá a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras do plano de saúde, obrigando-se perante os empregados solidariamente às operadoras com os reembolsos advindos de falhas na prestação dos serviços contratados. Essa é a frase. Mas aí não tá bom não. Vai colocar aqui, sai o aluno, Igual, ainda deixa meio igual. Hoje, esse plano de saúde tá certo, entendeu? Se colocar só superior, tá certo. Pelo que eu entendi, o problema não é a rede credenciada, não é a contratação, o problema é a execução. Então, se você mantiver a contratação nos termos que a gente tem hoje, tudo bem, o problema é que eles não mantêm a rede. Pelo que eu entendi, né? Carla, se você ler a cobertura, você vai ver que não tem nada de fora. Não tem nada de fora da cobertura. Uma hora você pega lá o contrato com a cobertura. Tem tudo, não tem carência, não tem limites, não falta cobertura, cobre prótese, cobre qualquer tipo de cirurgia. Acho que com a cobertura a gente não tem problema. O problema mesmo é conseguir quem faça a cobertura do serviço contratado, entendeu? Aí não sei se aí a gente correria esse risco. O que você acha? Acho. É porque eu nunca recebi, eu estou na gerência, uma reclamação de alguém que dissesse assim: isso aqui que eu pedi não tem cobertura. Eu não me lembro de uma reclamação assim. As pessoas reclamam o seguinte: olha, isso aqui eu não fui atendido. E aí a gente tem que questionar, e às vezes a gente consegue, às vezes não. Entendeu? Eu não lembro de alguém reclamar da cobertura, não vou lembrar. Mas de atender a cobertura que foi contratada, isso eu vejo. Eu não sei. Vamos lá, gente. Alguém aqui lembra de alguma vez que precisou de um serviço que não tinha cobertura no plano de saúde? Eu acho que não tem, cara. Eu acho que o projeto está com todas as coberturas. A oncologia, que é um tratamento caríssimo, ela é toda coberta. Paga todo tipo, cirurgia, radiologia, quimioterapia, não tem. Mas tem coisa que não cobre, não. O quê? Por exemplo, radioterapia. Dependendo da radioterapia, não cobre. Tem? Tem. Não tem. Então vai ter que falar quem sabe. Porque eu consegui a minha rádio por meio de discussão com o médico, com o plano de saúde, aí tem que cobrir. Mas não foi fácil, não. Tem que abrir exceção. De categoria superior. Tira igual, eu tenho para não dar polêmica, né? Pronto. Eu tinha um problema assim com a Unimed. Eu cheguei na emergência no Anchieta, eu estava com cólica renal, tinha um cálculo, tinha que fazer uma cirurgia. Eu estava passando mal, estava sentindo dor, já fui passar a cirurgia, direto. Né? Aí eu fiz a cirurgia. Você está passando mal, assina esse documento aqui. Você está sentindo cólica, você vai sentir, assinando tudo. Está passando mal. Aí fiquei tranquilo, fiz a cirurgia. Passou o quê? Uns 8 meses depois, o advogado do Anchieta me ligando que ia me executar no valor de R$3.700, que era um valor que ele discordava, que, mesmo com a liberação do convênio.
como o convênio não tinha pago o material, que era R$ 3.700, ele queria que eu pagasse os R$ 3.700 a mais. E tipo assim, eu tive um problema aqui junto aqui com a Liliane, né? Para que a Unimed pagasse esse valor. Pois é, mas ela pagou porque ela tinha obrigação de pagar. O material está na contratação. Mas eu já estava em processo de execução, já tinha um processo. Não, é isso que eu estou te dizendo. Não é falta de previsão no contrato. É mesmo, a forma de cumprir. Então, tive um constrangimento do advogado me ligar, me cobrando, ó, vou te executar, vou te... É isso. Todo mundo relata isso. Assim, não é que não tem cobertura. É que eles não cumprem a cobertura. Entendeu? Isso que eu disse. A cobertura está lá, mas eles criam esses impasses. Mas a Juliana tirou, então ficou de categoria superior, né, Juliana? Ó, redação final, gente. A DRK. Juliana, só um minutinho. Nós vamos ver aonde que vai encaixar, porque já tem uma alteração lá no CAPET. Esse é onde... independentes. A dela é depois do novo plano. Ela é no final. É no final? Então a gente tem que ver onde vai colocar. Lá, ela começa de um novo plano. No final do novo plano, coloca lá, de categoria superior. Aí tem um outro parágrafo que ela vai colocar. Superior, vai lá. Superior. Aí segue o parágrafo lá no final, que é o oitavo, que é o último. Completa lá, Simone, é superior. Já coloquei. Já colocou. Porque está de lado. Parágrafo oitavo. A TerraCap garantirá a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de plano de saúde, vírgula, co-obrigando-se, co-obrigando-se, eu acho que essa é co-obrigando-se, da nova maneira, co-obrigando-se, vírgula, perante os empregados, vírgula, E seus dependentes, pagar os empregados. Pagar os empregados, também desculpe. Perante os empregados, vírgula, solidariamente às operadoras. Uma frase lá, para pôr no ar. Com os reembolsos advindos das falhas na prestação dos serviços contratados. Erasmo, tem um colega solicitando que a gente inclua ali, entre os dependentes, os enteados. Porque, assim, é uma realidade, né? Muita gente hoje tem enteados. E aí, a Assembleia concorda que a gente acrescente dentro dos dependentes ali os enteados? Deve ter enteado sem pai também, não tem não? Assim, se o pai morreu, a mãe morreu, ou a mãe morreu, ou o pai, por exemplo, a mãe não tem emprego, não tem como pagar o plano de saúde e o pai morreu. É um pedido do empregado, a Assembleia pode recusar, mas o empregado está pedindo que coloque enteados que ele tem
Ele é o caso que tem enteado. Vamos lá, gente. Olha lá, vocês já viram aí como é que ficou a redação? Todo mundo já... Não, guarda já está contemplado ali. Vocês já... Todo mundo já leu? É preciso ler novamente? Ok? Está todo mundo esclarecido? Já precisa ler novamente? Tem mais alguma dúvida? Vai entrar o enteado? Tem alguma dúvida? É que o Erasmo falou que escreveu um outro parágrafo por embaixo, incluindo os pais e mães que não eram dependentes econômicos. Está faltando. Mas está aqui. Que expressamente esteja Que não se enquadre no... Não se enquadre. incluídos no rol de dependentes econômicos. Tá lá. Não se enquadre assim. O Erasmo, mas tem pai e mãe que o empregado paga integral e que ele não é nem dependente econômico e nem está na declaração de imposto de renda. É verdade. Aí desse jeito exclui esse pai e mãe, aí não pode. Eu falei com ele a respeito disso. Pessoal, é só a gente prestar atenção um pouquinho, mas está aqui sim, tá? Vamos lá. Eu vou apontar aqui para vocês darem uma olhadinha. Está aqui, ó, pai e ou mãe que expressamente esteja, tinha que ser incluído no rol de dependente econômicos. Não, aqui, perdão. Você está excluindo. Aqui, e pai ou mãe que não se enquadrem na situação anterior poderão ser beneficiados pelo plano de saúde, desde que o empregado arque com o custo integral do plano a eles atribuído. Porque é dessa maneira que está na norma, hoje está funcionando dessa maneira. Então eu acho que aqui atende, porque aquele pai e mãe que não esteja no imposto de renda, que não é dependente, mesmo assim ele continua no imposto de renda, desde que o empregado arque com esse valor. Não, imposto de renda não, plano de saúde. Plano de saúde. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Eu acho que pode colocar aqui em diabos, deixar claro que seja menor, entendeu? De acordo com a idade para os filhos, do mesmo critério para os filhos, até 21 anos ou 24 se estiver estudando. Aí a Assembleia tem que concordar. É porque se tiver um diabo casado. Tem que ser. Tem que ser a mesma regra aplicada na guarda. É porque essa responsabilidade legal é um termo de guarda. E o termo de guarda já está indo, tá não? O termo de guarda já está indo. Se tiver termo de guarda hoje, não precisa nem questionar. O termo de guarda hoje garante. Agora, se for, o que eu acho que ele está reivindicando é um enteado que não tem termo de guarda. Então, se a Assembleia não concorda, não vai inserir. É a forma como está escrito, porque assim, lá em cima tem filho ou dependente. Poderia colocar depois do dependente uma barra lá entre aspas, que o teatro está solto, filho para entear depois. Mas esse dependente, aqui não precisa ser só filho, pode ser um sobrinho. Pode ser, se ele tiver a guarda desse sobrinho,